Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da ata. Ata da primeira reunião ordinária da 8ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura, realizada no dia 1º de agosto de 2016, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes. Primeiro dia do mês de agosto do ano de 2016, às 15 horas, na sala João de Grumonte Filho, sala das sessões, no andar terra da Casa de Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, bairro da Boa Vista, nesta cidade, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, o vereador Jadeval de Lima e Heriberto Rafael. Em a presença dos demais membros desse poder, Aderaldo Pinto, Aércio Lula, Inê Carvalho, Alfredo Santana, Almir Fernando, Carlos Dias, Davi Molina, Eurico Freire, Isabela de Rodão, Luiz Eustáquio, Marília Raia, Michele Cole e Newton Brito. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita. Submetida à apreciação de todas, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento ao trabalho, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constam as seguintes matérias: projeto de lei 103, 104, 105, da autoria do vereador Luiz Eustáquio, projeto de lei 103, da autoria do vereador Jaime Esfora, projeto de resolução 09 da Comissão Executiva, requerimentos números, pequeno expediente, primeiro orador ocupar a tribuna, o vereador Marcos Carlos, falou sobre a presidência, próximo orador escrito a tribuna, o vereador Luiz Eustáquio, mencionou o discurso do vereador anterior, discordando das críticas da herança política deixada pelo PSB, que segundo ele foi positiva. Mencionou sua elaboração dos projetos de lei acima citados. Prolongamento do expediente, da qual consta as seguintes matérias: discussão única do requerimento 2969 e 29689, todos aprovados. No tempo de quinto expediente, falaram os vereadores, seguindo a ordem do dia, o senhor presidente declarou haver número legal para a continuação, o qual foi discutido, para ser a discussão única dos requerimentos 2951-2016, 2952-2016, 2951-2016, 2954-2016, 2963-2016, 3016-2016, 3026-2016, 3031-2016, 3041-2016, 3051-2016, 3060-2016, 3069-2016, 3078-2016. Foi aprovado a primeira discussão dos pareceres 454-2014 e 209-2016 das Comissões de Segurança Pública, Defesa do Direito Humano, Defesa do Contribuinte do Consumidor, Apoio Comunitário e Adolescente, afinando pela aprovação do projeto de lei 37-2014, da autoria do vereador Stefano Menudo. Foi aprovado em primeira discussão dos pareceres 559 de 2014 e 477, respectivamente, das Comissões de Finanças, Orçamento, Educação, Cultura, Turismo e Esporte, afinando pela aprovação do projeto de lei 102 de 2014, da autoria do vereador Heriberto Rafael, que dispõe sobre a edificação dos imóveis tombados no nome da cidade do Recife. Foi adiada a discussão, primeiro dos pareceres 146 e 148, respectivamente, das Comissões de Higiene, Saúde e Bem-Estar, Turismo, optando pela aprovação do projeto de lei número 35 de 2016, do vereador Marcos de Bria, que queria o dia do médico urologista. Foi aprovada esta proposta, a seguinte matéria: discussão única do requerimento 3262, da autoria da vereadora Michele Cole, projeto de resolução número da Comissão Executiva. A mesa acatou determinando o segundo secretário de procedência de chamada de delegação presente dos vereadores. Não havendo número alimentar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, também convocada para reunir no dia 2 de agosto de 2016, às 9 horas, no local de costume, da qual foi lavada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Lida a ata, senhor presidente. Em discussão, votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Ata aprovada. Passaremos agora para o prolongamento do expediente. Leitura do expediente. Leitura do expediente. Requerimento número 3236/2016, de autoria da vereadora Isabela de Roldão.
Requerimento 3202/2016, de autoria da vereadora Marília Arraes. Requerimento número 3187/2016, de autoria da vereadora Isabela de Roldão. Requerimento 3110/2016, de autoria do vereador Jaime Asfora. Requerimento 3111/2016, também de autoria do vereador Jaime Asfora. Requerimento 3116/2016, também de autoria do vereador Jaime Asfora. Feita a leitura do expediente do dia, senhor presidente. Agora o que é prolongamento? Passaremos agora para o pequeno expediente. Vereador Luiz Eustáquio não se encontra presente. Vereador Eurico Freire. Vereadora Vera Lopes. Não está. Vereador Amaro Cipriano. Pois não. Vereadora Michele Colles. Vera Lopes. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, imprensa, público presente, bom dia. Venho à tribuna hoje para relatar o ocorrido em Aldeia, especificamente sobre o assalto que teve o estudante de Direito, João Lucas, que recebeu um tiro no rosto, quinta-feira, da madrugada da quinta para sexta-feira, e foi socorrido por uma ambulância que passava na hora de Paudalho e levado para a UPA da Caxangá. Eu quero fazer esse relato, antes, fazendo um parêntese, dizer como está a segurança em nossa cidade. A gente hoje não vê mais nenhum PM na rua. Não só em Aldeia, que ali agora virou foco da insegurança, com o segundo, teve a morte do senhor antes, e agora com esse assalto a este jovem de 22 anos que está na UTI do Hospital Português. Mas a insegurança em toda a nossa cidade. A gente vê o calçadão da Orla de Boa Viagem, não tem um policiamento. A gente anda nas ruas, nos cruzamentos, não tem policiamento. A segurança em nossa cidade está péssima. Nós temos realmente que reavaliar, que alertar os comandos, que alertar o secretário de Segurança Pública, para que intensifique a segurança em nossa cidade. Até hoje, o caso Beatriz está emblemático. Até hoje, não se chegou quem foi que cometeu esse delito. E toda a cidade do Recife sofre com a insegurança. Mas o nosso jovem, que foi na ambulância de Paudalho, até a UPA da Caxangá, lá chegando, precisava de uma UTI urgente, pois sangrava, tinha um traumatismo. E o médico, apavorado, que não tinha estrutura da UPA, que ele precisava de uma UTI, ligou para o SAMU, pedindo uma ambulância. O SAMU, a ambulância do SAMU, tinha naquele momento deixado uma paciente na UPA e foi requisitado para que essa mesma ambulância fizesse a transferência desse paciente. O motorista disse que só poderia levar se tivesse ordem do SAMU.
o médico plantonista ligou para o SAMU, pediu a senha para que aquele jovem fosse removido para a UTI do Português, mas não foi liberado. Este menino, este jovem de 22 anos, foi transferido na ambulância da própria UPA, caído nos pedaços, sem oxigênio, e a ambulância do SAMU se propôs a ir na frente com a sirene ligada, porque essa ambulância não tinha nem sirene. Nem sirene. Ora, caros colegas, como é que pode, numa situação de urgência, numa situação de morte iminente, a ambulância do SAMU não ser liberada para levar o paciente e o mesmo tem que ir numa ambulância quebrada, sem oxigênio, sem sirene, e a ambulância do SAMU na frente, abrindo o caminho com a sirene. Então, eu acho que está tudo errado, né? Está tudo errado. Tem que se reavaliar esse atendimento de urgência, tem que se avaliar a segurança, né, da nossa cidade, e com isso aqui eu encerro as minhas palavras. Bom dia. Vereadora Michele Colles. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu ocupo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para registrar a passagem, na manhã, é o costume. Obrigada, vereador. Para registrar que ontem se iniciou na cidade do Recife a Semana Municipal de Aleitamento Materno. É uma lei, é a Lei 17.910, de minha autoria, que coloca, juntamente com a Semana Mundial de Aleitamento Materno. E essa semana, a sociedade civil é motivada, é incentivada a estar realizando debates sobre esse tema, seminários, aulas, palestras, distribuição de panfletos, cartilhas, cartazes educativos, entre outras atividades que possam contribuir para a divulgação e o propósito dos estabelecimentos nesta lei, proporcionando a proteção, o apoio e o incentivo a essa prática. Nós sabemos que o aleitamento materno é de fundamental importância na vida das crianças. Ontem ainda se falava nos jornais também sobre a questão não só de estar amamentando a criança, mas também de ser na primeira hora de nascido, porque o leite materno é a primeira vacina que a criança recebe. O leite materno também, o ato de amamentar também contribui para que a mãe também possa ter os seus órgãos voltando para o lugar. O útero, por exemplo, quando a mulher está amamentando, o útero vai voltando mais rápido. Então, é extremamente importante, e nós sabemos que as complicações mais simples, como a cólica e o estresse também das crianças, podem ser evitados com o aleitamento materno. A própria Organização Mundial de Saúde estabeleceu que essa primeira semana seria para lembrar o quanto é importante esse ato de amamentar, que além de tudo também é uma prova de amor, quando a mãe amamenta o seu filho. E trata-se de um período importante para lembrar os casos também que requerem mais atenção, como os estoques de leite da cidade do Recife e do estado de Pernambuco. De acordo com as matérias publicadas nos principais veículos de comunicação do estado, os nossos bancos de leite não possuem estoque suficiente para atender a demanda. A exemplo do Instituto Materno Infantil de Pernambuco, que atualmente tem um déficit de 9% em relação à quantidade necessária
para alimentar os bebês que ali estão internados. Além de ter os bebês que estão internados, também tem algumas mães que por algum motivo, né, de saúde também não podem amamentar os seus filhos. Então, muitas mães também recorrem ao IMIP e aos bancos de leite da cidade do Recife. De maneira que eu utilizo esse momento também aqui na Casa José Mariano para fazer um apelo, né, às mulheres. Eu sei que tem muitas mulheres que vão ser alcançadas agora, tanto pela internet quanto pelas redes sociais, para que essas mulheres que estejam amamentando seus filhos e que tenham mais leite do que a criança consome, para doar às unidades que realizam esse tipo de coleta. É muito simples fazer doação de leite. O próprio hospital fornece o recipiente esterilizado para que seja feito isso. Eu tive a oportunidade de sempre ser uma doadora de leite e sei que é uma coisa muito simples e que precisa realmente, que faz toda a diferença na vida das crianças. Então, gostaria de chamar a atenção de todas as mulheres recifenses e da imprensa também, para que nessa semana possa estar divulgando, fortalecendo, incentivando a essa prática tão importante para todas as crianças, para diminuir os problemas de saúde com as crianças. E essa semana também que ela sirva para a nossa sociedade para refletir sobre a importância do aleitamento materno. Gostaria de agradecer a todos. Boa tarde, bom dia, é o que eu tinha a dizer. Deus abençoe. Vereador André Regis. Vereador Jurandir Liberal. Vereadora Aimee. Bom dia, senhor presidente e senhoras vereadores, vereadoras, senhores vereadores, bom dia a todos. O assunto que me traz também aqui nesse momento é de suma importância, por isso que falarei também, que é a Semana do Aleitamento Materno. Desde 2014, nossa cidade tem como marco o Dia Municipal do Aleitamento Materno e doação de leite humano, comemorado ontem, através da lei de minha autoria, 17.961 de 2014, mesmo dia em que se inicia a Semana do Aleitamento Materno em todo o mundo. A data vem para estimular o interesse da sociedade na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à mãe lactante, principalmente nos primeiros meses de vida da criança. Além disso, estamos trabalhando na conscientização da necessidade sempre constante do voluntariado das mães lactantes para amamentar crianças de mães que não possuem o leite materno. Como avó, mãe e mulher, me sensibilizo com as histórias de vida das mulheres que precisam destas doações para amamentar seus filhos. Antes de assumir o mandato aqui na Câmara do Recife, dirigi círculos de oração na Assembleia de Deus por mais de 20 anos. Neste período, pude conhecer histórias de vidas marcantes e mulheres firmes que enfrentaram uma série de adversidades para criar os seus filhos. O que percebo é que, muitas vezes, as pessoas não enfrentam a questão do aleitamento materno com a devida importância que o tema requer. Conheço o drama destas mães, principalmente de bebês recém-nascidos, que precisam deste importante apoio. O período de amamentação é fundamental para o desenvolvimento da criança. Em vários bairros da nossa cidade, existem mulheres que não conhecem a importância e a necessidade do aleitamento.
Por este motivo, a data é tão importante. Estou empenhada com a minha equipe, trabalhando em políticas públicas de conscientização para este importante tema. É preciso também que passemos a estimular com mais frequência o abastecimento dos bancos de leite da nossa cidade. Como já foi falado, no INIP, por exemplo, existe um grande déficit de 9% em relação à quantidade necessária para amamentar os bebês internados na unidade. Para chegar ao nível ideal, é necessário que, até o fim deste mês, tenham sido doados quase 800 litros. Outros hospitais, como o Barão de Lucena, Agamenon, também estão precisando de doações. E nesta manhã estou divulgando em minha página no Facebook os contatos das unidades que precisam deste apoio. E mais uma vez volto a afirmar, sou mulher, mãe e avó. Sei o quanto o momento da amamentação é sagrado para o bebê e para a mãe. Sei o quanto é fundamental para a criança possa desfrutar desta fase em sua vida. Vós que sou do Projeto Cidadania nesta casa, reafirmo aqui aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina ao tratar do direito à saúde e à vida, do dever do poder público, das instituições e dos empregadores de propiciar condições adequadas ao aleitamento materno. Então, mães de toda a cidade do Recife, o direito à amamentação é uma bênção sagrada. E na Câmara de Vereadores, você pode continuar contando com a minha luta e apoio para que este direito seja respeitado. Bom dia. Vereador Osmar Ricardo. Quer se retirar? Vossa Excelência vai representando esse poder aonde for. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora. Vereadora Aimee sempre fortalecendo suas bases, trabalhando em prol do povo evangélico. Mas nessa manhã de hoje, mais uma, na 33ª operação da Lava Jato, que traz o ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra, como manchete de ter pego 10 milhões de reais da empresa Queiroz Galvão, né? E a operação sendo instalada em 6 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco. Esse é um áudio que foi dado com alguns empresários desta empresa, que estava o ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra, né, e que é citado em várias relações, inclusive também dessa operação. Então é importante registrar que o partido que prega a moralidade, que se diz ser a grande referência em nosso Estado e no Brasil, que teve a candidatura do Aécio Neves, que já devia estar preso, porque foi citado 7 vezes. Foi citado 7 vezes e está solto até hoje, porque dizem que o Moro tem uma relação pessoal, o pai foi do PSDB, isso está nas redes sociais, são coisas que as pessoas falam, mas é preciso que o Ministério Público Federal observe isso. Como eu falei aqui ontem, só está preso os do PT. Parece que só os bandidos são do PT. E lá no PSDB e no PSB não tem, que está envolvido aí com milhões e milhões e milhões, né? A gente citou aqui, inclusive, uma das operações que o PSB pegou e que foi delatada pelo sócio, ex-sócio do presidente do PSB, Eduardo Campos. São 660 milhões, mas eu acho que o importante não é o valor, né? É que as pessoas que estão na política precisam se resguardar, precisam cuidar das pessoas. Como a gente disse,
Isso é um dinheiro que devia ter investido na educação, na saúde, na mobilidade do povo. Então, essa operação em Pernambuco caracteriza também, né, o formato da política daqueles que plantam a política do novo, a nova política que se diz o PSB, o PSDB, em nome do candidato a prefeito Daniel Coelho, que é do PSDB, que também é golpista, que também foi lá tirar uma presidente que hoje mostra que não deu pedalada, né, que outros deram e não foram punidos, mas o importante disso é deixar registrado nesta casa e para a população do Recife. A gente não vamos parar de estar aqui denunciando e informando ao povo, porque talvez muita gente não lê o jornal, mas vê a TV Câmara, vê os Facebook, vê os WhatsApp que a gente encaminha para as pessoas que escutam a gente e que vai se propagar isso durante as eleições deste ano. Então a gente vai estar aqui sempre batendo na tecla da moralidade do serviço público, de uma qualidade melhor, de que a gente quer ver o Recife diferente, um Recife para todos, um Recife que se cuide das pessoas e que, de fato, pessoas que tenham compromisso com o povo. E isso a gente mostrou, vereador, durante os 12 anos do governo do PT. Tivemos muitos atrapalhos, mas o que acontece hoje, a nível nacional, de dar um golpe numa presidente legitimada por 54 milhões de votos. E que hoje as pesquisas mostram que 70% do povo é contra o impeachment e contra este golpe que foi dado por Temer e por Cunha, que deviam estar presos também, que não estão, mas e que era apoiado inclusive pelo PSDB e outros partidos aliados como o PPS, PSB, que deram sustentação ao Eduardo Cunha na Câmara Federal. Obrigado, senhores vereadores, senhor presidente. Senhor presidente, eu fui citado. PSDB. Não. Sim, mas olhou para mim, vereador? Não. Então, PSDB. E o ex-presidente do PSDB, o que é isso, senhor presidente? Sérgio Guerra. Tá bom. Como Sérgio Guerra não está presente, mas Vossa Excelência está escrito. Vossa Excelência quer usar? Eu gostaria de comunicar aos senhores vereadores o aniversário do nosso amigo e organizador do som desta casa, o nosso Gustavo, que faz 60 anos. Senhor presidente, em primeiro lugar, todo o apoio à Operação Lava Jato. Todo o apoio ao trabalho feito pelo Ministério Público Federal. Todo o trabalho, todo o apoio ao juiz Sérgio Moro. Senhor presidente, esta Operação Lava Jato está mudando a história do Brasil. Ao ouvir aqui o vereador que me antecedeu, do Partido dos Trabalhadores, eu chego à nítida conclusão de que o vereador vem numa missão partidária, tentando confundir a opinião pública de que todos são iguais. Todos os partidos são formados por quadrilhas, o que não é verdade. Se existem pessoas presas do Partido dos Trabalhadores, inclusive a sequência de todos os seus tesoureiros, e já havendo condenação transitada em julgado pela Corte Suprema do Brasil, é uma diferença muito grande de simplesmente acusações de suspeitas acerca do comportamento de outros políticos de outros partidos. Foi mencionado aqui que a operação Lava Jato de hoje, ela inclusive atinge uma empresa de grande porte aqui do Estado também, a Queiroz Galvão, e suspeitas de ter pago propina de 10 milhões de reais ao ex-presidente do PSDB.
Inclusive, eu assisti pela televisão, acho que todo mundo assistiu, a cena onde houve contatos entre a cúpula da empreiteira e o próprio senador Sérgio Guerra. O que estava sendo colocado ali em discussão era se a CPI deveria ser parada ou não, a CPI de investigação da Petrobras. Ora, se a Polícia Federal chegar à conclusão de que houve, ou o Ministério Público Federal, de que houve alguma irregularidade, a irregularidade aconteceu na Petrobras, governada por quem? Pelo Partido dos Trabalhadores, uma estatal comandada pelo PT. É importante que a gente aqui venha público apoiar todo o trabalho de investigação. Nós precisamos passar por esse momento, que é um momento crucial na história do Brasil, onde a política deve se dissociar de safadeza. Esse é o ponto. Agora, é inadmissível que a gente tenha que ouvir um representante aqui do Partido dos Trabalhadores com um discurso que chega a ser um discurso que macula ainda mais a biografia do partido. Porque ao invés de defender o partido, ao invés de negar todos os fatos que levaram às investigações e às condenações, se vai para um tipo de discurso que é: todos são iguais e todos são bandidos. Todos são bandidos. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Quem fez o errado, que pague. E o Partido dos Trabalhadores precisa, senhor presidente, fazer um trabalho de refundação, conforme sugerido pelos seus próprios líderes, alguns dos seus próprios líderes. Se todos tivessem ouvido lá atrás figuras prominentes do partido, como o Cristóvão Buarque, que saiu, ou o Fernando Gabeira, que saiu, ou o Hélio Bicudo, que saiu, todos esses que não aguentaram o Partido dos Trabalhadores pelos desvios, hoje apontam que perderam uma disputa interna pela decência dentro do PT. Se Tasso Genro tivesse ganho a disputa lá atrás dentro do Partido dos Trabalhadores, nós não estaríamos agora com o ex-presidente da República nas páginas policiais. O presidente Lula, ele hoje é réu, vereador. Réu. Denúncia foi aceita. Ele está respondendo, e não é nem pelo juiz Sérgio Moro, é na Justiça do Distrito Federal. Eu pergunto a Vossa Excelência, Luiz Inácio Lula da Silva, ele é um homem honesto? Luiz Inácio Lula da Silva cometeu crimes? Luiz Inácio Lula da Silva era de fato o chefe, não apenas do Mensalão ou do Petrolão, como colocado pela ação, pela denúncia do Ministério Público Federal no Supremo Tribunal Federal? Eu pergunto a Vossa Excelência, e inclusive agora não chegou perto, já atingiu diretamente Dilma Rousseff a partir da delação premiada do João Santana, o grande marqueteiro que levou às vitórias de vocês. Então eu pergunto, Vossa Excelência, pelo seu padrão de análise, Vossa Excelência, pela sua análise, continua dizendo que Dilma Rousseff ou Lula praticaram ou não praticaram os crimes que estão sendo investigados pela Polícia Federal e já com denúncia do Ministério Público? Somos diferentes, não somos iguais. Vossa Excelência deveria se unir àqueles que do seu partido lutam pela decência, porque aí sim o PT poderá voltar a ser um partido capaz de produzir uma ajuda à democracia brasileira. Senhor presidente, muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Estado pelo vereador. Verdade. Então, você falou, o vereador me antecedeu, olhou para mim e perguntou várias vezes aí o que é que eu achava do presidente Di. Eu quero primeiro eu quero dizer, vereador, Vossa Excelência estava inscrito para falar.
senhor declinou, mas a mesa entendeu que era importante o senhor falar, e que eu acho que é. Esse debate é um debate legítimo desta casa. Não podemos proibir ninguém de estar para esse debate, independente de cumprir ou não as regras da inscrição. Mas eu quero dizer aqui que seu partido é tão inocente que criou lá a CPI do metrô e sempre tentou não deixar andar a CPI do metrô de São Paulo. Em Minas Gerais, Vossa Excelência sabe muito bem o que o Aécio Neves e o que o senador Anastasia, que é filhote do Aécio Neves, que foi citado 7 vezes pela Lava Jato, em vários debates, está solto. Olha, veja o que está acontecendo com o poder público desse aqui. Vamos a bruxas, né? Caçar as bruxas do PT. Vereador, Hélio Bicudo foi de PT, saiu. A Luiz Helena foi do PT, criou o PSOL. O Chico Alencar é do PSOL. O PT criou várias lideranças. E o nosso maior ideal é as divergências ideológicas que nós temos e debatemos no nosso partido. Diferente de vocês que têm caciques que estão envolvidos na corrupção do Brasil, que são citados e vivem envolvidos, tramando junto com os Estados Unidos, golpes, né? Vocês sabem o que vocês quiseram fazer com a Petrobras. Vocês sabem. O genro do ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, foi presidente da Petrobras. E você sabe disso, se tiver uma CPI lá e for buscar isso aí, vai pegar Fernando Henrique, vereador. Então aqui, o que a gente está aqui dizendo, e eu sempre disse ali nessa tribuna desta casa, senhor presidente, que quem deve tem que pagar. Quem deve tem que estar preso, que a justiça faça valer o seu direito. Agora não pode ser 2 pesos e 2 medidas. Um peso para o Partido dos Trabalhadores e outro peso para o PSB, para o PSDB, para o PPS e para outros partidos. Tem que ser de forma igualitária, dentro como manda a lei. Que não está sendo cumprido para esses outros partidos, que são o PMDB, o grande líder da corrupção nesse país, e que eu fui sempre contra, companheiro. Que o PT, que o PMDB fosse vice do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho posição dentro do meu partido e não vou sair dele não, porque a minha história está dentro desse partido. E eu não vou entregar a minha história na lata do lixo, vou continuar nele, brigando dentro dele, pelos meus ideais e pelos ideais do povo brasileiro. Obrigado, senhor vereador. Vereador, último orador inscrito. Vereador Almir Fernandes. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos presentes aqui nesta sessão plenária, se iniciando pela manhã. Senhor presidente, o que eu venho aqui a essa tribuna é repercutir sobre uma questão que a gente já repercutiu por diversas vezes aqui nesta casa, com relação à mobilidade lá do Córrego de Euclides. E nós fizemos várias reuniões, estivemos na Grande Recife, na CTTU, para melhorar aquela questão da mobilidade com relação ao terminal lá do Córrego de Euclides, que antes tinha o Linha do Tiro. E com aquelas 2 linhas, Linha do Tiro e Córrego de Euclides, a mobilidade ficava muito comprometida naquele local. E nós, através da nossa Câmara aqui, da Câmara Municipal do Recife, de requerimentos, de reuniões, ajuda e participação da comunidade, conseguimos fazer com que a linha do Tiro voltasse lá para a Linha do Tiro, criando um novo terminal, lá no Campo do Café, onde está sendo construído o conjunto habitacional, e que futuramente teremos o campo de volta. Mas conseguimos fazer com que isso acontecesse dentro de um acordo com a própria Grande Recife, de que o ônibus Linha do Tiro continuaria fazendo o percurso lá no Córrego de Euclides. E para nossa surpresa, a vereadora Michele Colles, infelizmente a Grande Recife disse que se havia essa questão da mobilidade, o ônibus não teria condições de voltar mais lá. Mas é diferente, o ônibus estava fazendo o terminal. Ele indo fazendo circular, ele pode até comprometer, mas o impacto não é tão grande com relação, como era antigamente. E infelizmente, quando se fez esse deslocamento para o terminal da Rua Ariel de Holanda para o Córrego de Euclides, se trouxe um benefício para aquela população, para aquela comunidade. E as pessoas estavam usufruindo. Havia a questão da mobilidade, que tinha que se dar um jeito,
Mas havia um benefício para a população quando se trouxe mais 15 ônibus para o atendimento daquela comunidade. E com essa questão da mobilidade, presidente, foi retirado também o bomba de Emetério que fazia o circular no Córrego de Euclides. E hoje, a população está prejudicada, porque, infelizmente, apesar de todo esse benefício, houve essa perda da comunidade de não ter a linha do tiro fazendo o circular lá no Córrego de Euclides. E, posteriormente, fez esse acordo que eu já até mencionei aqui, de pelo menos se usar uma bilhetagem eletrônica, vereador Jadervaldo Lima. Usando o Córrego de Euclides, consequentemente com a mesma passagem, podendo usar a linha do tiro. Infelizmente, a Grande Recife não está cumprindo com o que ficou acordado. E mesmo assim, a comunidade se sente prejudicada. Não vai atender o que a gente pede, o que a gente reivindica, e a população está cobrando, já que foram prejudicadas. Foi um benefício que chegou para ela e foi retirado, então não se pode tirar o benefício que foi conquistado, que se volte a fazer, que não volte o terminal para a linha do tiro, mas que o ônibus linha do tiro faça circular lá no Córrego de Euclides para continuar beneficiando aquela comunidade. Como também a linha bomba de Emetério, que tem um terminal no Córrego Zé Grande, volte também a fazer o circular no Córrego de Euclides para voltar a ter uma normalidade naquela área com relação ao benefício e o uso do passageiro com a linha do tiro e bomba de Emetério. Então a gente faz esse apelo aqui ao secretário das cidades, André de Paula, que nos recebeu tão bem, que nos encaminhou para o Grande Recife, que fizemos todas essas reuniões. Infelizmente, vereador Antônio Luiz Neto, não fomos recebidos pelo presidente do Grande Recife. Ele sempre colocou seus assessores para receber. O secretário não recebeu, André de Paula. Foi gentil, recebeu muito bem a população, a comunidade, a nossa comissão, mas encaminhou para o presidente. E nenhuma das vezes a gente foi atendido pelo presidente do Grande Recife. E eu vou marcar a audiência e voltar para o secretário, já que ele é político, e a gente, infelizmente, as pessoas acham que o técnico sabe mais do que o político, que o político tem a sensibilidade de saber o que o povo sente e o povo quer. Como André de Paula é político, eu tenho certeza que ele vai ter essa sensibilidade de nos receber e dar uma solução. E eu vou pedir a ele que não me mande mais para o presidente da Grande Recife, porque, infelizmente, ele não recebe, ele bota para os assessores. E a gente espera que, com a sua sensibilidade de político, sentindo o que o povo está sentindo, ele possa atender a nossa reivindicação, que não é um clamor meu como vereador, é um clamor da população que pede, presidente, o retorno, ou pelo menos a linha do tiro possa fazer o circular lá no Córrego de Euclides. Muito obrigado. Vamos agora para o prolongamento do expediente. Solicito ao primeiro secretário para se pronunciar. Discussão única dos requerimentos 3110 de 2016, os requerimentos 3111 de 2016, 3112 de 2016, todos de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Chamada regimental. Presidente, o sistema eletrônico resiste à presença de 22 vereadores, portanto, há número suficiente para deliberar sobre a ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 3089, 3096, 3108, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3147, todos de autoria do vereador Augusto Carreiras. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3092, 3093, 3094, 3095, 3088, 3189, 3190, 3191, todos de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3097, 3183, 3185, 3186, 3219,
3220, todos de 2016, de autoria do vereador Marco Menezes. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3143, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, todos de 2016, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3109-2016, da autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3134, 3145, 3146, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, todos de 2016, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, todos de 2016, de autoria do vereador Gilberto Alves. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3271, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 832, 833, 721, referente ao projeto de lei número 233 de 2013, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 50 de 2014, referente ao projeto de lei número 368 de 2013, de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 164 de 2015, 647 de 2015, referente ao projeto de lei número 30 de 2014, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão, votação, vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 454 de 2014, 209 de 2016, referentes ao projeto de lei número 37 de 2014, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão, votação, os vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado.
Segunda discussão dos pareceres 559/2014 e 477/2014, ambos referentes ao projeto de lei número 102/2014, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 269/2015, referente ao projeto de lei 165/2014, de autoria do vereador Wilton Brito. Em discussão. Senhor presidente, eu percebo que o vereador Wilton Brito não está presente e eu gostaria de discutir esse tema, então pediria a Vossa Excelência que retirasse de pauta para que houvesse a discussão com a presença do vereador Wilton Brito, na medida em que eu acredito que este projeto ele pode ter um impacto em termos de administração da rede hospitalar, pública e privada, e eu acredito que eu preciso de maiores esclarecimentos para uma discussão. Então, se Vossa Excelência puder colocar em outra oportunidade, eu agradeço. A presidência aceita a sua sugestão e retira de pauta. Segunda discussão dos pareceres 675, 469 e 547, todos de 2015, referentes ao projeto de lei 144/2015, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 572/2015, 470/2015, 679/2015, referente ao projeto de lei 145/2015, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 304/2016, 709/2015, 765 de 2015, todos referentes ao projeto de lei 179 de 2015, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 676/2015, referente ao projeto de lei 187/2015, de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 677/2015, 681/2015, respectivamente das comissões de Legislação, Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esporte, apelando pela aprovação do projeto de lei 188/2015, de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 146/2015, 148/2015, referente ao projeto de lei 35 de 2016, de autoria do vereador Marco de Bria. Em discussão, votação, vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Senhor presidente, a matéria extra pauta sobre a mesa referente aos pareceres de redação votados nesta data em segunda discussão. São os pareceres 323/2016, 324/2016, 325/2016, 326/2016, 327/2016, 329/2016, 330/2016, 331/2016, 332/2016, 333/2016, 334/2016. Esse projeto de redação será colocado em bloco. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Passaremos agora para o grande expediente. Luiz Eustáquio, Eurico Freire, Vera Lopes, André Regis, Jurandir Liberal, Osmar Ricardo. Não havendo orador inscrito, declaro encerrada a sessão, convocando para o horário regimental na próxima sessão ordinária.